Olá pessoal, eu vou falar sobre o Hydra, que se trata de uma ferramenta rápida e estável que utiliza dicionário de força bruta para ataques e tentativas de várias combinações de senhas e logins contra uma página. O Hydra busca nesse dicionário possíveis usuários e senhas e vai testando as combinações. Por conta disso, quanto mais previsíveis forem as senhas, maior será a probabilidade de que encontrem na lista de palavras. A interface do Hydra é por linha de comando, mas vocês podem ver aqui alguns exemplos. Eu utilizei uma máquina com um Kali para realizar um ataque que veremos daqui a pouco. Uma das ferramentas similares ao Hydra é o John the Ripper, que também serve para quebra de senhas a partir de um arquivo texto, a word list. O nosso primeiro exemplo de utilização do Hydra vai ser um ataque de força bruta, utilizando essa linha de comando destacada em vermelho. O "-L" eu uso para especificar o login da vítima, que nesse caso é msfadmin. Com o "-P" eu carrego a lista com as senhas, que no caso é esse TXT, Unix Passwords. Com o "-T" eu limito o número de solicitações por vez, o default é 16. Depois disso, eu coloco o IP da máquina e especifico o serviço, que no caso é FTP. O Hydra também funciona com outros protocolos, como por exemplo o SSH e LDAP. Primeiramente, vamos logar na nossa máquina Metasploit, que será atacada, e descobrir o IP com ifconfig. Então, pessoal, a gente vai agora realizar o teste do ataque utilizando a máquina Kali e a gente vai atacar a nossa máquina, nosso usuário da máquina do Metasploit. Aí aqui eu tô colocando o comando que eu mostrei no exemplo anterior, após ter descoberto o IP da máquina Metasploit utilizando o ifconfig. No caso, esse caminho é /user/share/wordlists/metasploit, que nos leva ao TXT Unix Passwords, que é o nosso dicionário de senhas. Nele tem diversas senhas aleatórias, simples, e a gente vai tentar descobrir a senha do usuário msfadmin com esse ataque de força bruta. Eu acelerei um pouco o vídeo, porque demora bastante, então eu acelerei já pra gente conseguir ver mais rápido. Então, o Hydra completou o ataque e não achou nenhuma senha válida para o usuário que a gente está atacando. No caso, a senha desse usuário msfadmin também é msfadmin. Então, agora a gente vai seguir o caminho que nos leva até o nosso dicionário, que é aquele TXT, Unix Passwords, e a gente vai acrescentar essa senha msfadmin só para a gente testar e ver como vai acontecer. Bom, aqui no TXT, a gente consegue ver vários exemplos de senha comuns, tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Princess. Vários exemplos de senha bem comuns. I love you. Superman. Hello. Várias senhas que são consideradas básicas. E a gente vai acrescentar aqui no meio a senha do nosso usuário que a gente está querendo atacar. Debaixo de Antônio, a gente vai pôr msfadmin. Então, a gente vê nesse dicionário que é utilizado no Hydra,
um dos que podem ser utilizados no Hydra, que são várias senhas bem comuns. Por isso que hoje em dia há muita recomendação de utilizar senhas mais complexas, com caractere especial, porque se torna mais protegido contra esses ataques de força bruta que utilizam esses dicionários com palavras comuns, palavras aleatórias e até senhas que já foram descobertas antes. Agora eu vou realizar o mesmo ataque depois de ter salvo a senha MSF admin lá no nosso dicionário e a gente vai ver o que vai acontecer. Pronto, conseguimos descobrir a senha, né? Porque, claro, estava lá no nosso dicionário. Mas foi só como um exemplo. Se a senha fosse algo comum, por exemplo, como 1, 2, 3, 4, 5, 6, a gente nem precisaria ter adicionado lá, porque ele teria encontrado com o que já tinha no dicionário. E aqui ele diz, né? O target foi completado com sucesso e uma senha válida foi encontrada. Bom, então essa foi a execução do nosso primeiro exemplo. Agora nós vamos testar um outro comando, que é o pw inspector, que lê uma lista de senhas e salva em um arquivo, e selecionando as senhas de tamanho mínimo que eu escolher e tamanho máximo que eu escolher. Aí no comando que eu estou colocando, ele lê a lista de senhas que está nesse caminho, user share word lists nmap.lst, e vai salvar nesse outro arquivo, root passes.txt. E nesse caso eu coloquei tamanho mínimo 6 e máximo 10. Que é menos M minúsculo, tamanho mínimo 6, menos M maiúsculo, tamanho mínimo 10. Tamanho máximo, desculpa. Bom, agora eu tô seguindo o caminho para achar esse arquivo pra gente dar uma olhada, né? O arquivo que eu vou ler primeiro, que é esse nmap.lst. Bom, aqui a gente já consegue visualizar as senhas na lista. Também são várias senhas comuns, tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Princess, Jéssica, Chocolate, Password One. São várias senhas básicas, assim, que as pessoas costumam colocar, porque é a primeira coisa que veio à cabeça. E a gente vai ver o nosso outro arquivo, né? Esse foi o arquivo que foi lido e a gente vai ver o arquivo que foi escrito com as senhas de tamanho mínimo 6, tamanho máximo 10, que tá nesse caminho. Root passes.txt, tá ali o arquivo. E aqui está. Temos senhas de tamanho mínimo 6, tamanho máximo 10.
nós vamos executar novamente esse comando, mas agora ao invés de colocar tamanho máximo 10, eu vou colocar tamanho mínimo 5 e tamanho máximo 6. E eu mudei o nome do arquivo em que a gente vai salvar para peças 2, para salvar um novo arquivo. Vai ficar mais fácil da gente visualizar depois no arquivo que foi salvo, que as senhas só foram escolhidas, né? Se tiverem tamanho 5 ou 6. Aqui está o arquivo peças 2. E bom, aqui a gente consegue visualizar melhor, né? Todas as senhas ou tem tamanho 5 ou tamanho 6, conforme foi escrito na nossa linha de comando. Bom, é isso. Esses foram 2 exemplos de várias funcionalidades que podem ser utilizadas através do Hydra. E é isso, muito obrigada.